Meu nome é Bernadette Faria, sou jornalista há mais de 40 anos, 20 dos quais dedicados à produção cultural à frente da empresa Perfil Comunicações. Essa empresa está situada na região metropolitana de Campinas, onde além da cidade sede, existem mais de 19 municípios agregados a ela. Há exatos 13 anos, iniciei nesta região um projeto internacional que resultou em grande sucesso. Um projeto na área de dança e que foi idealizado de uma maneira muito interessante, porque foi a partir de uma observação do meio da dança ao longo de vários anos. Como mãe de bailarina, eu acompanhava de perto as atividades dela, por onde ela viajava, os cursos que fazia, e comecei a perceber que todos os anos muitos bailarinos desejavam fazer cursos de aperfeiçoamento e tinham que viajar ou para os grandes centros, alguns até para o exterior. Mas quem poderia fazer isso? Porque além do custo do curso, ainda teria todo um gasto com viagem, hospedagem, alimentação. Foi aí que surgiu a ideia de trazer esse curso para Campinas. Campinas era uma cidade de 1,5 milhão de habitantes e ainda não tinha algo parecido. Então, essa era a ideia inicial. A partir de um levantamento realizado nas escolas da região metropolitana de Campinas, constatamos um grande contingente de alunos que poderia ser o público-alvo desse curso. Mas um outro detalhe nos chamou a atenção. Praticamente nenhuma dessas academias possuía o método cubano de ensino de balé. Então a ideia estava formada, além de ser um curso de especialização, seria baseado na metodologia cubana de balé, um diferencial a mais que poderia ser um atrativo para esse evento. Em setembro de 2007, em viagem a Cuba, fiz os primeiros contatos com o Balé Nacional de Cuba, uma das mais renomadas companhias do mundo. A ideia era convidar ex-bailarinos da companhia, que na época estivessem atuando como professores e ensaiadores, para virem ao Brasil ministrar esses cursos. A nossa ideia foi imediatamente aceita. Confirmamos que dentro de um ano estaríamos lançando então esse projeto. A princípio, um intercâmbio cultural entre Brasil e Cuba. Para trazer esses cubanos para o Brasil, precisaríamos de alguns apoios oficiais, pois implicava em ter vistos de entrada no país, autorização de viagem e outras documentações burocráticas que precisaríamos de ajuda. Foi então que entramos em contato com a Embaixada Brasileira em Havana e, posteriormente, com o Consulado Cubano no Brasil. Eles nos auxiliaram na documentação e nos trâmites burocráticos e iniciava-se então um intercâmbio cultural entre Brasil e Cuba. Na mesma época, procuramos a Prefeitura de Campinas, que seria o terceiro apoio oficial a receber. Na época, nos foi cedido o Teatro Municipal da cidade, onde poderíamos apresentar um espetáculo de encerramento do nosso curso. A partir desses apoios oficiais, precisaríamos agora definir o local do evento. Foi então que ocorreu a ideia de, por ser um curso, procurar uma universidade. A Metrocamp ocupava um espaço muito bom, que era um prédio antigo com amplas salas de aula que poderiam servir para o nosso evento. A direção da universidade achou muito interessante o projeto e nos concedeu não só o apoio cultural, mas todo o espaço e a opção de adaptar as salas para melhor servir ao evento que pretendíamos, que era na área de dança. Inicialmente montamos uma ampla sala com piso flutuante na universidade, mas era um custo que não podíamos arcar e precisaríamos de no mínimo 3 salas iguais àquela. Foi aí que surgiu a ideia de montar uma rede de apoio entre as academias da cidade. Como o nosso curso, a princípio, estava programado para o período de férias escolares, as academias estariam ociosas e poderiam, porventura, nos emprestar ou alugar os equipamentos de que precisávamos, barras, espelhos, linóleos. As academias que emprestaram equipamentos para o nosso curso receberam como contrapartida algumas bolsas de estudo para serem sorteadas entre seus alunos. Esses sorteios acabaram gerando uma divulgação espontânea do nosso evento, pois gerou uma grande curiosidade em torno do que seria, como seria, onde seria, e isso era muito importante também para a sua divulgação. Nessa altura estávamos com a agência de publicidade mais importante de Campinas, já produzindo um material gráfico para ser distribuído na região. Mas como fazer essa distribuição em 20 cidades e com um espaço de tempo muito apertado? Foi aí que criamos uma página no Orkut e a partir dela começamos a agregar outras páginas ligadas à área de dança. Ao mesmo tempo que fazíamos essa divulgação virtual,
Tentamos também fazer alguma divulgação presencial, pois nem todo mundo estava ainda conectado às redes. Criamos um site com todas as informações, com histórias sobre o Balé de Cuba, sobre a metodologia, enfim, todo um material informativo para melhor convencer o público do que estava sendo oferecido. Nesse site, nós também tínhamos a opção das inscrições virtuais. Mas, apesar de toda a movimentação dos jovens nas redes sociais, eles dependiam dos pais para o pagamento dos cursos. Então, precisaríamos também atender a essa demanda de pais pouco afeitos à internet. Foi aí que chegamos a instalar também um telefone fixo com fax para melhor atender as inscrições que viriam eventualmente via fax. A partir da divulgação pelas redes sociais, chegamos a atingir muito rapidamente a meta estabelecida de 100 inscrições. Por que 100 inscrições? A partir de um cálculo feito, tínhamos uma meta de gastos que precisariam ser cobertos e essas 100 inscrições seriam suficientes. Esses gastos envolviam cachês em dólar para os professores estrangeiros, hospedagem e alimentação por pelo menos um mês, que era o tempo de duração do curso, e ainda as passagens aéreas internacionais. Paralelamente a isso, tínhamos um staff a ser montado localmente, onde também teríamos gasto com alimentação, cachês, transportes, enfim. 100 inscritos cobririam esses gastos essenciais. Embora já tivéssemos atingido o contingente de 100 inscritos, que era a nossa meta inicial, ainda estava preocupante a questão dos custos, porque já havíamos feito alguns investimentos anteriormente. Foi aí que passamos a conversar com os possíveis fornecedores, agências de viagem, hotéis, restaurantes, enfim, o pessoal que poderia, de alguma forma, nos conceder algum desconto que nos ajudasse nesse processo. E foi muito tranquilo, porque oferecemos a eles como contrapartida a divulgação da imagem do produto deles nas nossas redes, nas nossas peças publicitárias, e ainda no dia do espetáculo, o lobby do teatro poderia ser ocupado com banners de divulgação dessas empresas. Então foi muito tranquilo conseguir esses apoios, naturalmente que não eram integralmente, mas os descontos já nos ajudavam bastante. A partir daí, começamos a receber também muitos pedidos de bolsa. E não dispunhamos de potencial para disponibilizar todas as bolsas que solicitavam. Então resolvemos criar uma audição para realmente avaliar esses alunos e então contemplar os melhores com as bolsas integrais, e criamos um programa de bolsas parciais, que também resultariam em inscrições para o curso, inscrições menores, parciais, porém eram receitas entrando e nos ajudando a cobrir todas as despesas. A utilização das redes sociais nos trouxe uma grande surpresa, que foi o alcance na divulgação do evento. Além de cobrirmos a nossa meta, que era a região metropolitana de Campinas, atingimos todo o Brasil e até o exterior. Tanto que precisamos montar um alojamento para os alunos que vinham com poucos recursos, apenas em condições de pagar o curso, e precisariam ter onde ficar. Ao mesmo tempo, montamos um serviço de informações para quem solicitasse hotéis, transportes, restaurantes, enfim, tínhamos em mãos um evento de grande porte, de nível internacional, que já era um absoluto sucesso. Após 30 dias de curso, montamos um grande espetáculo que foi apresentado no Teatro do Centro de Convivência Cultural. Na ocasião, autoridades locais e consulares prestigiaram o evento, além de um público muito entusiasmado para conhecer o Balé de Cuba. O sucesso foi tão grande do evento que nos anos seguintes mal precisávamos divulgá-lo. Foram 10 anos seguidos de absoluto sucesso, encerrando um ciclo em 2018 com o 10º Pas de Cuba.